Bom dia, mulheres! Estamos aí no nosso encontro número 4, dia 11 do nosso desafio de 66 dias do Clube da Manhã. Estamos em mais uma reunião, a Michele Mega vai tocar aqui. E vamos que vamos para mais um encontro sensacional. Bom dia, meninas. Prazer imenso encontrar vocês. As nossas manhãs são muito produtivas. Beijos também, Maísa. Adoro ver seus posts estão muito lindos, hein? Val, Dani, Jusilene lá, ó, fazendo a corrida e a caminhada dela lá, né, Ju? Então, está um exemplo, Jusilene, você, hein? Jusilene comprou ontem o nosso programa, agora vai começar no digital, mais um avanço, hein? Eu te vi na live ontem bem presente. Parabéns pela decisão. Começa a ter uma decisão, Jusilene, conta com a gente. Que bacana. Inclusive, Michele, depois eu vou te chamar no privado para a gente trocar uma ideia. Eu estava pensando, eu fiz uma mentoria para uma amiga que é dona de um salão aqui, e vinha questionando que estava muito fraco, já vinha se arrastando há muito tempo sem volume e tal. Aí eu gosto de desafios, né? Eu falei, agora eu vou fazer a mentoria 60 dias com você. Nós fizemos uma mentoria chamada Agenda Cheia Todo Dia. Aí ela falou, Michele, isso para mim é uma oração, agenda cheia todo dia. E aí eu fiz uma mentoria com ela sobre agenda cheia todo dia, e o resultado é que eu arrumei um outro problema, que ela não deu conta, ela não tinha espaço. O salão dela tinha 4 lavatórios, aí as pessoas tinham que ficar aguardando para liberar o lavatório. Que maravilha, né? E como nós temos nós temos várias pessoas da estética aqui, eu pensei em a gente juntar esse pessoal aí, fazer um bate-papo aí, à parte. Legal, A gente vai se ajudando, né? Bom dia, Cláudia, essa é a ideia, né? Quando eu criei o É Com Elas, o meu sonho era se tornar uma plataforma em que a gente possa se apoiar. Então, quem precisa de ajuda com mídias sociais e agora com o nosso novo canal do YouTube, fica o convite, gente. Por exemplo, a Daniela, que fala dos traços de caráter, se quiser fazer uma live para as mulheres, depois a gente sobe para o YouTube. Eu quero incentivar entre vocês essa divisão do conhecimento, né? Porque ali tem um grupo, quando a gente vê todos os grupos, já são quase 1000 mulheres. Então, em todos os grupos já estamos em quase 1000. E aí a ideia é, quando tem ali o grupo beleza, mentalidade, é para dividir um pouco os assuntos e não virar bagunça, né? E até eu estou trazendo essa proposta da gente, por exemplo, usar os grupos da forma correta para não virar bagunça. Porque, por exemplo, ali no empreendedorismo, se toda hora eu começo a falar do meu serviço, começa a ficar maçante. Então, a gente tem o canal certo para divulgar os nossos serviços. Então, aos poucos, e até nós que somos aqui as anfitriãs, quando vocês verem, podem falar nos grupos, tem um grupo específico para fazer a sua divulgação, usa esse grupo. A gente vai educando, né? Porque senão o grupo fica, a gente fala no digital, acaba virando spam. Todo mundo só fazendo propaganda, e daqui a pouco, quando é só propaganda, as pessoas param de olhar e perde a utilidade aquilo, entendeu? Então, eu estou cuidando para que isso não aconteça, porque é muito natural, as pessoas veem um grupo e já querem soltar um link. Essa é a impressão que eu tenho, né? Deixa eu divulgar meu trabalho, mas a melhor forma de divulgar o trabalho é dividindo o conhecimento, atualmente, né? Então, fica o convite para todo mundo. Perfeito, meninas. E nós estamos ainda aí na construção desses novos hábitos, com esses 66 dias. A gente vê que, assim, é percebível, né? Várias já ficaram pelo meio do caminho.
é uma realidade, por mais que às vezes a gente queira, mas não dá, e a gente vê que sempre são as mesmas pessoas que estão seguindo, ou seja, possivelmente são essas que vão conseguir alcançar os 66 dias. O que é importante, assim, a gente criar esse impacto matinal. No nosso encontro passado, nós falamos bastante que é o quê? E era a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Os 6 salvadores de vida é uma condição no qual não sou eu que, não é, quer dizer, peraí, corrigindo, não sou eu que encaixo a realidade, ele dentro da minha realidade, pelo contrário, eu é que vou me encaixar dentro da realidade dele, entende? Então, eu tenho que priorizar os 6 salvadores, porque quando eu priorizo eles, eu estou impactando a minha mentalidade dentro daquilo que eu busco, que eu preciso ser, que é o quê? Uma pessoa de alta performance. Pessoas de alta performance têm algumas características. Elas são boas em resolver problemas, não sofrem por isso. Elas, inclusive, são boas resolvedoras de problemas, né? Elas estão cada dia mais dispostas, disponíveis, abre as suas janelas, que a escuta. Pode ver, você vai ter, alguém já percebeu isso? Ó, eu estou mais paciente, eu estou escutando mais, né, Val? Então, eu estou, e é gostoso isso, porque é como a gente molda também os nossos relacionamentos no dia a dia, as pessoas do trabalho, os clientes, com quem a gente convive. Bom dia, Maria. Entende? Então, assim, o impacto da mentalidade matinal depende dos nossos exercícios. E aí eu tenho que relembrar os desafios da semana e trazer foco à mentalidade. Eu usei um exemplo de 2 mulheres. Uma que começa o dia acordando, ai, que preguiça, pega o celular, aí fica passando a tela. Com isso, fica lendo mensagens, aí com isso, o que acontece? O dia já entrou para ela daquele jeito ali, no automático, com aquele peso, ela sendo vítima das redes sociais, ela vai e ela não percebe. E a outra já acorda o que? Bom dia, Michele. Como você está? Você dormiu bem? Dormi ou não dormi. O importante é que o dia vai ser extraordinário. Você já está declarando como o seu dia vai ser, independente da circunstância. Ai, eu estou doente. Ai, eu estou sem dinheiro. Ai, eu estou desempregada. Ai, eu estou sem cliente. Ai, eu estou brigada. Não importa como você esteja, declare que o seu dia vai ser extraordinário. Eu posso deixar meu relato sobre isso, que é exatamente o que aconteceu hoje. Só para a gente estar num ambiente seguro aqui, então eu me sinto à vontade para falar para vocês. Ontem eu fui dormir muito tarde, né? Eu dei uma aula de 4h30 e 1h30 da manhã eu fui para a cama, daí até baixar a energia, essas aulas que eu faço de vendas, elas sugam a minha energia. São 200 pessoas online, é natural. Eu fico falando mais de 4 horas, então assim, eu fico um caco, né? Eu vou dormir assim, e por causa do fuso, eu vou dormir muito tarde, então hoje eu acordei às 7 horas. Mesmo falando que eu ia acordar bem, eu acordei muito cansada, não queria sair da cama, mas levantei, tomei minha água, escovei os dentes, sentei, fiz 10 minutos de silêncio, fiz 14 minutos aquela meditação da Elaine. Aí o meu marido desceu num mau humor assim, tipo, tudo estava ruim e eu lá, né? Não, esse dia não vai ser ruim. Esse dia não vai ser ruim. E aí os sabotadores, né? Ele desceu de mau humor, os sabotadores já começaram. Ai, volta para a cama para dormir mais um pouquinho, porque tu tá muito cansada. Hoje não precisa fazer o diário. Hoje não precisa fazer exercício. Começa uma briga interna ali contigo, né?
o sabotador começa a conversar. Aí eu falei assim, não. Eu simplesmente ignorei o mau humor dele, né? Tipo, tomei meu café, aí ele pegou e saiu, que ele foi fazer as coisas dele, e eu peguei o meu caderno, e aí eu fiz as afirmações, gente, muito alto. Eu estava sozinha em casa, praticamente gritando, olhando no espelho e gritando todas as minhas frases, sabe? Falei com o coração, assim. E, como a Mi falou, eu declarei: o meu dia vai ser bom, não tem saída. Fiz o meu diário, botei o tênis e fui para a rua caminhar. A minha ideia era fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos de caminhada, ouvir o áudio diário da Aliança Divergente com a caminhada e voltar para casa. Gente, comecei a caminhar e fui caminhando, ouvi o áudio e continuei. Fiquei mais de 1 hora caminhando, entrei num transe, assim, sabe? Muito bom. Voltei para casa, tomei um banho e comecei o meu dia. Mais tarde do que eu esperava, mas ó, minha energia tá boa, olha como eu tô bem maquiada, me arrumei, daqui a pouco eu tenho live, tenho 2 aulas, uma atrás da outra, então é um dia bem corrido, e, cara, vou fazer do dia o melhor possível, então, é o que a Mi falou, eu queria trazer esse relato para vocês, porque como que seria no passado? A Michelle ia voltar para a cama, ia ficar reclamando que o marido acordou de mau humor, daí a culpa é dele, né, que estragou meu dia, eu já estava cansada, daí ajuda. Gente, ele voltou para casa com uma, sei lá como, né, aquelas coisas mágicas. Ele voltou para casa de super bom humor, que ele foi fazer as coisas dele, depois eu encontrei ele depois da caminhada, super bom humor. Eu tô cansada, não vou mentir para vocês, eu tô sentindo cansaço no meu corpo, mas não está me pedindo de eu estar de bom humor, eu vou ter um dia maravilhoso, as lives vão ser maravilhosas, eu estou aqui com vocês e o dia vai ser lindo. Então, é a gente que decide, e é esse programa que a gente está fazendo realmente, gente, pode nos ajudar. E vai ter dias que vai ter muito difícil, que vai ser muito difícil, eu só queria deixar esse relato para vocês, porque às vezes vocês podem olhar a mim, a Mega, que a gente já está um pouco mais evoluído, e achar que não, que para a gente é tudo fácil, para a gente, ai, não, porque a gente já está fazendo há um tempão e que a gente já alcançou algumas metas na vida que as coisas já. Não, gente, é difícil também. A gente também tem problema em casa, que também acontece um monte de coisa, e os sabotadores vão nos acompanhar o resto da vida. O resto da vida. A filosofia fala, né, que a resistência é a única coisa que vai te acompanhar até a tua última gota de vida. Então... Até a última gota, fechou bem. O que acontece, os salvadores, é justamente... Gente, vamos ser sinceras, né? Fazer os salvadores num dia bom é fácil, onde você acordou disposta, dormiu bem, aquele sono zen, você está disposta para treinar, disposta... Sabe qual é a média que isso acontece? Eu li que existe uma pesquisa, não lembro a fonte agora, mas que as pessoas, elas são felizes um dia a cada 9 dias. A cada 9 dias, as pessoas se sentem um dia feliz. Sério? Nossa, que tristeza isso. Bom, graças a Deus, eu tô fora desse... Michele, eu comecei a perceber as minhas emoções a partir dessa leitura, dessa pesquisa. Porque eu falei, não é possível, gente. Um dia feliz, 8 entristecida, é muito tempo. E eu comecei a perceber o seguinte, que para mim ficou na média. Você acorda aquele dia feliz e tal, blá, 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 faz tudo. No outro dia, você já tem os desafios. Por quê? Porque você é guiada pelos problemas e pelos desafios. E aí, com os salvadores, é o contrário. Hoje, olha o relato da Michelle. Ela tinha tudo para ser um dia difícil, um dia ruim. Eu já testei os salvadores depois de fazer uma viagem longa. Falei, caramba, amanhã meu corpo vai estar daquele jeito, quebrado. Eu vou estar destroçada, vou chegar em casa, vou tomar um banho quente, só vou querer saber de cama, não vou dar atenção para ninguém. Não.
Com o Salvador, é possível, a gente já viu o relato aqui da Michele, que dormiu 2 horas à noite porque tinha compromisso, acordou, porque fez os relatos, fez os Salvadores e conseguiu viver bem o dia. Ah, mas isso é só para um cansaço físico? Não, é para desgaste emocional. Eu estou com esse desgaste, eu vou viver esse desgaste, não tem lógica, não tem como sair dele agora, eu estou na gestão, na administração dele, mas ele vai ficar aqui, vai ter o momento certo que eu vou parar e vou dar atenção para ele. Mas não é atenção de vitimista, se vitimizando, olhando ele, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não, é com um olhar estratégico sobre o que é possível fazer para melhorar. E os 6 salvadores vêm e transformam essa realidade, tá? Meninas, a gente pode ouvir relatos de como nós, assim, sobre o último encontro, aonde nós pregamos muito essa questão da gente fazer os 6 salvadores, e não só um, e não só 2, e não só 3, não só 4, tá? Porque se eu não faço os 6, eu deixo lacunas em aberto. E também eu gostaria de falar para vocês, quem repensou, quem refez a agenda, né, sobre a esse respeito, quem sente que está evoluindo, sinceramente, dentro desses salvadores, quem está tendo dificuldade. Vamos ouvir, só para a gente saber, esses relatos são importantíssimos para eu e a Michele poder se posicionar em relação ao tipo de temas que nós precisamos tratar aqui no dia a dia. A Maísa levantou a mão ali, ó. Ei, Maísa, fica à vontade, querida. Bom dia, gente. Não ligue para esse meu cabelo, não, tá? Ele tá assim Tá hoje, mas já vou lindo. me Ele tá ajeitar. lindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Obrigada. Eu assumo publicamente que eu ainda não estou fazendo como deveria, né? Volto a me comprometer, porque caiu, levantou. Hoje eu tô acordada desde as 4 da manhã e fiquei pensando, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu falei, não, eu vou levantar, sabe por quê? Eu quero ouvir o áudio diário, e aí me veio uma chuva de ideias. E eu fui escrevendo, participei do fim dos relacionamentos ruins, e tenho vocês na minha vida há 10 dias, está completando hoje, né? Então, eu acho que vocês, amorosamente, vão aplicando isso na vida da gente, num lugar de muito amor. Então, eu não me sinto assim errando, sabe? Eu não me sinto como uma menininha que está levando uma bronca. Eu sou uma mulher de 51 anos de idade. Então, eu vou fazendo como eu posso, vou dando conta. Então, aqui é para assumir o compromisso com vocês de fazer corretamente, a partir de hoje, não só com elas. Eu não sou uma mulher empreendedora, mas eu estou esticando a minha corda e estou fazendo a minha teia dos acontecimentos acontecer, né? Então, muito obrigada, muita gratidão a todas vocês que estão aqui, porque isso movimenta a minha teia. Hoje eu vou para a vida num outro lugar, quem sabe como empreendedora. Trabalha com o que, Maísa? Hã? Você trabalha com o que hoje? Eu trabalho no Hospital Santa Marcelina de Itaquera como CLT, eu sou curadora institucional, um cargo que foi criado há poucos meses e que ainda está sendo construído na área da saúde mental. Então, eu inicio agora em outubro uma pós em saúde mental e um curso de psicanálise. Então, por isso que eu falei, bom, se eu não sou empreendedora, se eu não estou empreendedora agora, quem me garante que lá no futuro não seja, não é? Então é isso, eu preciso agora me ajeitar para ir para lá, né? Porque a gente bate ponto, né, gente? E vocês fiquem todas bem, e muita gratidão, mas eu tô ouvindo, tá? Tô me arrumando e tô ouvindo. Perfeito, Maísa. Olha, há um tempo para cada coisa. Eu gosto muito, eu acho você muito esperta, muito dinâmica, tem uma dicção perfeita, e isso para mim são ferramentas e ter uma mente muito aberta, viu? Eu acho que você deve se enfocar. Eu penso que nós todas temos algo em comum. Nós não temos mais idade para ficar recomeçando e perdendo tempo na vida. Ponto. Exatamente. Ou seja, nós estamos numa fase, como eu costumo dizer, não temos tempo para ter plano B. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês no decorrer do dia, depois vocês podem ir procurar essa música Tempo Perdido do Legião Urbana. Sim. E Legal, a gente volta a falar sobre ela, de repente, num outro encontro, no próximo encontro, se vocês permitirem. Eu sou assim, viu, gente? Claro. Mas Entrei tem na que ser vida de assim na vida. vocês, já era, já era.
Desparredoite, viu, Michele? Ah, Schweizdeutsch, Alex? Ai, mais ou menos. Mas não começa, não. Não começa, não. Então, super beijo. Perfeito, Obrigada perfeito, Maísa. Ótimo dia. Maria quer falar, Então. querida. Gente, bom dia a todas. Bom Eu estou dia. um pouco rouca e tudo. Olha, eu venho só agradecer. Eu venho de uma operação, estou me recuperando, a fisioterapia está funcionando, já vai para o 3º mês, é menos dor, mas eu não paro um dia de a meditação, e eu faço uma meditação que ela é transcendental. Ela é a mesma que a Oprah faz, enfim, eu tive um curso, já faço há 5 anos, mas o complemento do diário, o complemento de tudo, virou um combo, é assim, ele explodiu dentro de mim, é incrível. Eu descobri uma área do direito que estava bem apagada, e junto com o que eu estou empreendendo também no digital, o que aconteceu tipo um milagre, porque as pessoas estão me consultando a parte do direito, de abrir LLC lá fora, de se erguer, né? Porque o Stripe estava, o checkout estava ferrando. Sabe o que acontece? Eu sinto isso como um milagre. A dor tem o quê? Uns 3 dias. Eu tive um dia ontem, eu tive que ir meditando dentro do Uber. Meditação transcendental, você medita onde você quiser. Porque não deu tempo, eu tive que levantar, eu tinha uma audiência de Manaus, que é um fuso horário diferente, o qual era da minha mãe, é uma coisa que mexe demais comigo, que ela tem Alzheimer, e ela está com meu irmão, e ele maltrata ela, enfim. Eu fui meditando dentro do Uber, cheguei lá, fiz a audiência, a pessoa não compareceu, eu falei, não vai estragar meu dia, eu vou continuar, e dei conta. A única coisa que, lógico, com a limitação da dor, eu cheguei 5h30 em casa, eu tomei um comprimidinho e deitei 18 horas. Mas quando eu levantei hoje, eu já fiz tudo. Aí eu lembrei, meu Deus, eu tô aí o que aconteceu? Eu me empolguei, né, no diário. Quando eu vi, meu Deus, o grupo. Aí entrei atrasada, perdão a vocês, mas foi por um motivo sem voz, mas com uma alegria, de uma gratidão no coração imensa por ter esse grupo aqui. Muito Maria, obrigada. quero te falar uma coisa, porque tu já está lá na escola Labecom há bastante tempo, e eu me lembro quando a Maria entrou. O teu desespero, como tu mandava as mensagens nos grupos. Eu estou vendo uma nova Maria, uma evolução de uma mulher que está olhando para o seu negócio de forma diferente. E o que eu falo é isso. Olha a porta se abrindo. A gente tem que ser observador. Eu acredito que... E só para finalizar, porque eu tenho que sair. Eu já estou até atrasada. Mas é uma coisa que eu até quero falar para o Elton depois, que talvez ele vai trazer com a órbita da vontade, que talvez seja esse ponto. Eu acredito que tudo que ele trouxe, teoria da permissão, tudo é perfeito, mas isso aqui que a gente estava fazendo, de olhar para a gente, é a cereja do bolo, que está faltando na teoria dele. Porque se a gente não olhar para a gente, pode olhar para todas as relações, mas se a gente não olhar para a relação com a gente mesmo, nada anda. E eu acho que ele vai trazer isso na órbita da vontade, que ele está trazendo tudo bem separadamente, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está fazendo. Mas até uma coisa que eu vou falar para ele depois, que eu acho que é a cereja do bolo que estava faltando. Para mim, pelo menos, eu sinto isso, sabe? Gente, eu vou ter que sair, que hoje a live é muito importante, eu não posso atrasar mesmo. Perfeito, Mi, ótima live. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Eu vou... Mi, só daí autoriza a galera que vai entrando, tá? Beleza, tranquilo. Falou. Mas, Maria, sabe, querida, é muito disso que você falou. Os problemas, eles continuam lá. Quem mudou? Nós. A forma como nós tratamos eles, como nós gerimos os problemas. É isso que muda. Entende? E para mim a Michele falou muito bem ali, porque aqui o nosso sistema, o nosso programa aqui, ele entra na parte prática.
Porque ler um livro é muito bom, mas você colocar ele em prática, isso aqui é eu chamo de escola de eu mesma. É uma escola de eu mesma. Eu estou aprendendo comigo mesma. Porque nós temos todas as respostas dentro de nós, mas a gente vai se enfraquecendo, as emoções vão batendo fortes, a gente vai se guiando. Eu encontrei com uma amiga que ela está cheia de problemas, problemas com o chefe no trabalho dela, que ela não está suportando ele, passando alguns problemas com ele, e ela não pode sair do trabalho porque ela ganha muito bem, está lá há muitos anos, e ele sempre foi assim, agora é ela que não está aguentando mais, né? E aí, desentendimento com o filho e tudo mais, eu passei para ela, eu falei, amiga, faz os 6 salvadores, almocei com ela, expliquei para ela como funcionava, e encontrei com ela ontem novamente. Ela falou, Mi, tem 15 dias que eu estou mergulhando nesse negócio como se fosse um remédio, sabe? E como eu já estou mudada. E ela falou assim comigo, tanta convicção, pegou no meu pulso e falou assim, eu decidi que agora eu vou ser rica. Porque eu sempre tive capacidade de ser rica e me burlei. Mas agora eu quero ser rica. Entendeu? Olha a potência que a gente se transforma se a gente mergulhar de verdade. É por isso que eu falei para vocês assim, olha, não faz um só, 2, não, 3, tem que fazer os 6. 6. 6 salvadores. Para não deixar nenhuma lacuna em aberto. Para quando as pessoas chegarem perto de nós, elas dizerem assim, verem a nossa mudança, a nossa transformação. Eu fui atender um cliente, né, e uma menina que estava comigo no carro, ela falou assim, aí eu tive um problema, eu atendi a ligação, e eu falava, a pessoa me ligava, até aqui da portaria do meu condomínio, e eu falava para ela, olha, eu já passei aí, eu já relatei essa situação, vocês precisam resolver e tal, já tem meses que vocês estão para resolver isso, não resolve. E ela falou assim, Michele, como você é paciente. Eu não tenho paciência com a pessoa quando erra demais, não. Pelo amor de Deus e tal. Depois ela falando, aí eu vim perceber o seguinte, como que a gente se transforma no automático. Porque eu te pergunto, qual o nível de paciência que você tem com quem está errando? Com quem está pisando o pé na jaca com você? Quase nada, não é verdade? Mas é aí que a gente está tão cheio desse transbordo, tão dentro dessa frequência, tão dentro dessa energia, que nada é capaz de fazer a gente descer. E por onde a gente passa, a gente deixa a nossa energia. A gente vai se transformando num imã. As pessoas querem saber o que ela está fazendo. Tá? Meninas, e eu queria... Mais alguém quer falar? Val, fica à vontade. Você vê, na reunião passada, eu estava fazendo os 6 salvadores, mas às vezes faltava um. Mas eu estava fazendo, mas não fazia 100%. Agora eu me coloquei a dedicação de fazer, mesmo que não seja um tempo grande, mas fazer. Mesmo que não seja no mesmo período da manhã, mas fazer. Tanto que eu comecei a fazer o meu diário à noite, para o dia seguinte. E depois eu só complemento com algum relato do dia vivido. Porque para mim é mais fácil, não dá tempo de fazer tudo de manhã. E o meu corpo agora, ele quer acordar às 4 da manhã. Só que eu estudo de noite. Eu estudo de noite e eu trabalho de dia. Então, não dá para levantar às 4. Hoje mesmo eu tive que ficar brigando para ficar na cama, para descansar o corpo mais um pouco, porque hoje eu tenho aula até tarde. E a aula é muito importante. Mas, assim, eu estou me sentindo muito feliz. Ontem, eu encontrei a Cláudia, que está aqui no grupo, que a gente se conheceu aqui, ela veio até o meu estabelecimento e foi uma alegria muito grande. Aí ela falou assim, muito prazer. É interessante que eu senti dentro de mim como se eu já a conhecesse há muito tempo, porque é uma sensação de cumplicidade, de ter contato com uma pessoa
bem de pertinho, que não era das minhas relações e que está no mesmo propósito, cada um buscando o seu, mas no mesmo propósito. É muito, muito gratificante. E nos últimos tempos, eu venho me sentindo muito feliz. Eu sempre fui uma pessoa energizada e feliz, mas eu tinha perdido a minha essência no processo. E eu não tinha percebido, tá? Eu só vim perceber agora. Eu tive até que sentar com Deus para conversar, para ver se era tudo de verdade, se não era uma empolgação momentânea, porque pode acontecer. A cabeça da gente às vezes nos engana, né? Então eu tive que sentar, conversar, respirar, perceber. Digo, não, eu estou realmente me sentindo assim. E eu estou num processo da meditação. Ontem eu coloquei uma meditação para dormir, eu dormi com a meditação, acho que foi o meu marido que desligou. Então eu estou fazendo de manhã. Hoje eu não consegui fazer ainda, mas antes de sair para malhar eu vou fazer, porque eu tenho que já sair com essa parte pronta. A meditação está sendo assim um divisor de águas para mim. Eu estou mais calma para falar, porque eu sou acelerada. Eu estou mais calma, mais centrada. Até eu fiz um vídeo essa semana, eu fiquei olhando, falei, nossa, eu pensei para falar, eu descobri que eu atropelo. Quer dizer, eu atropelava, eu estou num processo, e a minha mente está mais tranquila. Agora, quanto à frequência, nesse processo, a frequência minha de trabalho está sendo bem interessante, porque às vezes eu tenho uma, duas, três pessoas, às vezes eu não tenho nenhuma, e de repente as pessoas, tem gente me procurando que fazia mais de ano, mais de 2 anos. Ontem mesmo eu voltei para casa, era por volta das 3 horas, fui almoçar e daí a pouco eu voltei para a estética, eu não tinha ninguém mais, e eu atendi mais 2 pessoas ontem. Então eu venho trabalhando com uma frequência constante depois do processo, então está sendo muito interessante. E o que a Michele falou do nosso processo da Aliança Divergente, eu acho isso aqui fantástico, realmente, com complemento, porque você se coloca numa disciplina bem interessante, embora eu faça parte de um grupo bem ativo, as pessoas são muito ativas, a gente se reúne pessoalmente, as trocas são maravilhosas, até coloquei a Cláudia para vir junto para o meu grupo, a gente vai ter reunião no sábado do dia 18, e a gente junta, assim, 20 mulheres, 28 mulheres, a troca é muito generosa, é muito, 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 você sai de lá bem enriquecida. Você só não aproveita se não quiser, se não tiver disposto, se não tiver aberto. Então, está sendo muito, 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 muito proveitoso para mim. E como eu falei lá no meu vídeo, é comigo, o desafio é meu, é tudo eu. Lógico, eu estou compartilhando com muitas pessoas que estão em volta, elas vão usufruir também e querer, algumas querem fazer também, e já tem algumas fazendo. E, Michele, o meu grupo aqui de mulheres, as mulheres estão fazendo um desafio de 100 dias, você acredita? Entraram e elas estão fazendo check-in dentro do grupo de 100 dias. Hoje eu vi 5 de 100. Eu achei muito legal. Traz elas para o nosso, para fazer junto, para a gente que vai... elas têm que passar, algumas já estão no clube do Milagre da Manhã, no clube não, no grupo do Milagre da Manhã, do Milagre da Manhã. E outras foram por tabela, elas estão indo junto também, uma vai incentivando as outras estão Gente, indo. esse é um movimento poderoso, e eu vou falar para vocês, tá? Meu projeto é assim, a gente concluir essa etapa, fechar esses 66 dias, nos tornarmos embaixadoras, tá? Desse desafio transformador. Nós ouvimos relatos aqui, às vezes eu posso pensar assim, não é tudo isso não, mas é porque eu ainda não mergulhei tudo que eu preciso mergulhar. O que a Valquíria está começando a acontecer, Valquíria, os seus relatos nas redes já estão criando também um pouco de curiosidade, e aí as pessoas, eu estou atendendo pessoas que eu não atendia há 2 anos, há 1 ano, e eles começaram a te ver, falaram, tá aí, faz tempo que eu não vou na Valquíria, que eu não vejo, então o que ela está, só dela aparecer, aí já está interferindo lá. Eu ia até bater um papo com a Lari, mas ela não entrou hoje, que é o quê? Eu tenho uma assessora de marketing, né, que é a Milena, e que agora até a Michele também contratou ela para ajudar ela. E ela falou o seguinte, Michele, está lindo o movimento. Ela é uma menina nova, mas entende demais. Ela depois que ela assumiu minhas postagens, se vocês forem lá nos meus Instagrams,
Antes eu tinha, assim, um Reels que eu postava, dava 800 visualizações, 1.200, agora dá 11 mil, dá 30 mil, dá 40 mil. Eu não sei o que esses meninos novos têm, não, sabe? Parece que eles têm... Mas ela fala assim para mim, Michele, eu fiz alguns stories que ela postou para mim, deu 3.800 visualizações, 5.000 visualizações no stories. Ô, gente, e você vai puxando para ver quem viu, é gente que não acaba mais, entendeu? Gente de outros países, gente daqui, gente de fora. Então, o que ela falou para mim? Michele, o movimento de vocês está lindo demais. Aí, Val, por coincidência, ela até, né, viu o seu e deu essa dica. Ela falou, por exemplo, essa daqui trabalha com o quê? Aí eu falei, ela é da área da estética. Aí ela falou, que bacana. Então, às vezes ela pode, por exemplo, falar do milagre da manhã lá também no espaço dela. Com a roupa que ela usa, não sei se ela usa um jaleco lá, que representa a estética, que o pessoal, né, como você trabalha com massagem, eu não sei se você usa, mas sei lá, você tem uma logomarca do cantinho dela ali, entendeu? E ela falou assim, olha, gente, buscar sempre usar cores cleans, tá? Porque ela falou assim que as cores e os filtros que utilizam, se forem fortes, não conversa com o... Como que é o nome do robozinho lá? Do Instagram? Não conversa. Como, Ju? Que é algoritmo que chama, Com o não é? algoritmo, é. Vocês Não é verem como... interessante. Michele, Lá na postar... estética, lá é assim, eu tenho um fundo magenta e ela é toda lavanda. E agora, uma das minhas amigas, que é arquiteta, ela está fazendo um projeto para mim, para a gente poder melhorar dentro do ambiente, deixar ele mais suave, com o ambiente mais bonito. A Gina se colocou assim, porque eu sou boa de realizar, eu não sou boa de enfeitar. Eu também. Então, assim, aí eu falo, gente, nesse sentido, eu preciso de ajuda, que nem eu faço uma comida maravilhosa, mas eu não sei pôr uma mesa linda. Eu ponho, se deixar, eu ponho umas panelas, sabe? Minhas panelas são bonitas, que são todas de cerâmica, eu gosto delas, mas eu não sei deixar bonito, eu sei fazer, assim, eu sei realizar. E aí eu já estou buscando esse processo, aí a gente está num processo de mudança. E quando eu posto, geral, que nem aqui, ó, eu levantei, tomei banho, me ajeitei, fiz o café, fiz um pãozinho saudável, estou pronta para ir para a academia. Às 8 horas eu tenho aula de força, depois eu volto, eu tenho uma senhorinha que eu atendo, de 80 e poucos anos no meu prédio, que não está andando mais. E às vezes eu falo, quando eu crescer eu vou ser que nem você, porque ela não fica sem unha pintada, sem batom, e sem o cabelo muito bem arrumadinho. Que Não pode gracinha. andar. Tanto que eu vou lá. É a única pessoa que eu vou atender a domicílio. Mas é cada 15 dias, religiosamente, de quinta-feira, eu vou na casinha dela. Mas, assim, eu tô buscando. Eu sou alérgica, então eu não consigo mexer no cabelo, nem usar maquiagem, porque se colocar a cara incha, não dá. Mas, assim, eu estou buscando alguém que seja especialista em corte de cabelo, de mulher com cabelo branco e que está na menopausa, que o fio que fica poroso, já que eu não posso usar outros produtos para fazer uma coisa melhor. E demorei bastante, porque eu andei sofrendo por conta disso, viu? Porque eu sou vaidosa, mas eu amo maquiagem. Eu tenho até uma caixa de maquiagem vencida, só para eu olhar para ela, porque eu não posso usar. São os desafios, né, Val? Sim, Mas sim. olha, o que ela deu de sugestão foi isso, Michele, fala com elas, principalmente quem usar cores mais cleans, observar os filtros, porque isso são condições que engajam um pouco. Eu até falei com ela assim, para ela ver eu incluí ela lá no grupo, falei, eu quero que você fique lá nos assistindo e vendo o que você pode também nos dar dicas, porque nós temos a Dicas. Larissa, e você junta com a Larissa e vai ser nossa assessora nessa parte, né? Ai, muito bom. Então, exato, aí ela falou isso, ó, vai postar, usa cores cleans, evita, cuidado com os filtros, e aí ela até falou, essa semana, porque ela falou, ela falou até como é que eu falo, a posição que a gente coloca, o quadrado, a borda, até isso o algoritmo conversa com o algoritmo. E se tiver
Se não tiver bem feito, ele não entrega nada. Não engaja com nada, você faz para você, entende? Então, ela foi falando isso, aproveita, vai falar do milagre da manhã, você fala, ela pode, por exemplo, vai no cantinho do salão dela lá, ela está na logomarca dela, e ela pode dar o depoimento dela de como foi o milagre da manhã para ela naquele dia. Ai, gente, não tem nada melhor, os problemas continuam ali, mas quem mudou fui eu. Aí você começa a entender, a pessoa está vendo que você está dando seu relato de transformação, está mostrando ali o seu ambiente, a pessoa está olhando tudo, né? E daqui a pouco está aí, vou lá entender melhor, vou marcar um horário com a Valquíria, vou lá marcar um cabelo com a Juscelene, vou lá, entendeu? Já começa a se conectar com vocês, tá? Então, essa parte de redes sociais é uma coisa que eu quero que a gente dê uma evoluída aí, eu acho que ela vai ter coisas para contribuir conosco. Isso é legal, porque você vê, ó, até então, eu nunca nem tinha mexido no Instagram, na vida. Assim, o que tinha no meu Instagram foi porque eu contratei para fazer, eu acho que 2022, 2023, e depois ficou para lá, porque eu nem nunca mexi na ferramenta. Eu até tenho, que às vezes alguém me marca e tal, mas eu não tinha mexido. Você vê, eu comecei a mexer e fazer alguma coisa a partir do que a Larissa colocou. Então, eu ainda nem. Ontem, a Cláudia ainda me ajudou, porque eu ainda me confundi. Teve um dia essa semana que eu nem marquei vocês, é porque eu não sei o que eu fiz, eu mexi em algum lugar e as menções desapareceram. Então, eu tô engatinhando, literalmente. Eu entrei assim para o maternal nessa parte ainda. Que bom, tá ótimo. A outra coisa que ela falou, os nomes, ela falou assim, Michelle, evita textos grandes demais, vai fazer uma menção, coloca pequenininho, coloca num centro, os nomes você joga de ladinho, né, coloca ali pequenininho, por quê? Se ficar visualmente bonito, o algoritmo entrega mais. Não fica assim, aquela poluição. Ela fez até 2 logomarcas para gente, de selos que a gente pode usar lá. Depois eu vou pedir um apoio para ela nos orientar, né? E a gente usar essa ferramenta que é. Eita, que aqui está ventando, que é de graça e que pode contribuir muito com o nosso trabalho, resultar em vendas, tá? Meninas, vamos então concluir, caso alguém não diga nada. Eu separei aqui uma prática guiada. 2 minutinhos só para a gente terminar. Vamos respirar juntas? Fecha os olhos aí onde você está. Fecha os olhos, respira fundo, aquela respiração diafragmática que vai encher o pulmão, sua barriga vai lá na frente, segura até 4 a 6 segundos que você conseguir. Segura porque você vai oxigenar o seu cérebro, vai acalmar, vai tirar a tensão, e aí você vai soltando devagarzinho. Ó, eu solto em 3 camadas, ó. Esvazia. E vamos dizer assim, ó, eu sou capaz de transformar o meu dia. Eu sou capaz de transformar o meu dia. Eu mereço viver uma vida cheia de propósito e de alegria. Eu mereço viver uma vida cheia de propósito e alegria. Uma vida cheia de propósito, de alegria. Eu mereço viver uma vida cheia de propósito e alegria.
E é dessa forma que nós vamos sentir essas palavras e permitir que todo o efeito dela vai entrando em todo o nosso ser e que os problemas vão continuar lá, mas nós estaremos no comando deles. Nós vamos resolver todos os problemas. Aqueles que precisarem do nosso amor vão encontrar, mesmo se eles não merecerem, porque eu vou estar tão preenchida de amor que por onde eu passar eu vou deixar. Então, se as pessoas como eu convivo, como a Michele falou, olha só o relato dela, ele desceu mal-humorado, mas saiu para dar uma caminhada, para falar, e voltou, já era outra pessoa. Se ela não estivesse nessa frequência, ela poderia bater boca, ela poderia responder à altura, e você está nervoso, vai para lá, não vem estragar meu dia não, mas o que ela fez? Ela respeitou o momento da raiva dele, do mau humor dele, e passou sem ela precisar contaminar o coração dela. E é assim que a vida vai acontecer para nós. Os problemas virão e nos encontrarão fortalecidas. Nos encontrarão ali no domínio da nossa vida, e eles não vão derrubar a gente. É assim que se vive, é assim que se ensina. Ensina os filhos, ensina quem trabalha com a gente. A gente precisa inspirar as pessoas. Eu preciso ser uma inspiração. As pessoas que estiverem ao meu redor precisam olhar e falar, nossa, ela tem tais características, ela é admirável. Tem uma coisa que é importantíssimo, compreender quando a pessoa não merecer compreensão. É a maneira mais certa de ensinar. Quando o filho não merece ser compreendido, você chega lá e fala, olha, você pisou na bola. Você sabe que isso aconteceu, mas está tudo bem. Eu tenho um irmão, só para a gente finalizar, que ele é alcoólatra. Foi alcoólatra desde 8 anos, que ele começou a beber. E quando nós começamos um processo de desintoxicação nele, eu sempre buscava acolhia ele, sabe? Então, ele ficava bem, às vezes 3 meses, 4 meses, aí caía. E aí, minha irmã, né, às vezes fala, você passa a mão na cabeça, por isso que ele fica assim. Aí, um dia, ele falou assim, a minha mãe, eu devo ter me trazido ao mundo, mas a minha vida, eu devo à minha irmã. Tanto que ele tem uma filha, ele colocou o meu nome. E é por isso, eu aplicava isso com ele. Quando a pessoa menos merece, cara, ela já tem o peso da consciência dela ali. Eu vou chegar e vou ser mais outro peso em cima? Então, eu penso assim, que não vai contribuir. É melhor eu silenciar, suportar. Depois que passar, eu vou chegar e vou aprender a dialogar. Tornem-se experts em aprender a dialogar. Assim, a gente vai transformando tudo ao nosso redor. As pessoas vão se tornando vão admirando o nosso jeito, vão querer ficar por perto. Quando precisar de um conselho, vai procurar a gente. Entendeu? Então, é sobre isso. Não sei como vocês conduzem, mas no meu coração veio da gente poder concluir com essas palavras. É não ser reativa, né? Não ser imediatista. Sabe? Respira. Às vezes você vai... Não precisa. O silêncio é resposta, muitas vezes. O silêncio é resposta. Pô, o funcionário atrasou, o funcionário faltou, o funcionário sacaneou. Silencie. E tem uma coisa, vou ensinar para vocês uma ferramenta que eu uso muito.
faça perguntas. Não importa a situação, você olha a situação, que tipo de pergunta eu posso fazer? Porque quando você chega dando seu ponto de vista, você já está querendo ser a juíza da situação. Quando você chega perguntando por que você fez dessa forma? Ô, funcionária, o que houve que você atrasou? Você está cobrando um direito seu, mas com sutileza, gentileza. Não deu para avisar? Ó, você fez 2 perguntas. O que houve que você atrasou? Não deu para avisar? Da próxima vez, vamos fazer assim? O que houve que você, eu tenho percebido que você anda nervosa? Eu tive uma situação em que uma colaboradora ficou 7 dias sem conversar no escritório, entrando muda, saindo calada. E aí eu falei, não é legal a gente se meter na vida das pessoas. Mas, poxa vida, será que eu posso ajudar de alguma forma? E aí eu mandei uma mensagem para ela, que eu estou percebendo que você está mudada, está diferente, né? Posso ajudar em alguma coisa? Eu perguntei. Ela falou, Michele, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida e se você puder orar por mim, eu agradeço. Depois passou, ficou tudo bem, ela voltou a ser a menina alegre, dinâmica, extrovertida, e veio explicar a situação que ela estava vivendo lá na casa dela e agradecer por eu ter me preocupado com ela. Então, a gente precisa se preocupar com as pessoas. Perguntar. Não posso fazer vista grossa, a pessoa trabalha comigo. Eu estou vendo um comportamento. Você pode ter certeza que você não vai ter uma má resposta, porque você está oferecendo uma ajuda. Oi, colega, olha, eu estou percebendo o que está acontecendo. Posso te ajudar de alguma forma? Né? Igual está errando demais. Tenho percebido que a chefe tem exigido, tem cobrado sempre por esse lado. Olha, eu entendo, posso te ajudar? Né? É muito sobre isso a vida, sabe? Olhar o outro com o olhar dele, não com o nosso. Como chefe, eu aprendi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Eu estou percebendo o problema, eu percebi, coloco ele ali. Eu não... Envolve várias partes. Eu opto por não tomar nenhuma decisão. A pessoa vem e reclama, Michele, porque não sei o quê, está acontecendo isso, está não sei o quê, tem que resolver, tal, fulano não está fazendo. Ok. Eu falei, nós vamos resolver isso, tá? Aí, depois eu tiro, vou escutar outra pessoa. Você pode me explicar o que está acontecendo a esse respeito? Tenho a versão, eu tenho a minha percepção, que eu estava percebendo, e tenho a terceira versão. Aí, sim, juntos, aí, depois de escutar todas, a gente tira uma conclusão. A conclusão fica mais assertiva. Não é a minha conclusão, é a conclusão das partes. A gente é mais assertiva, a gente deixa de julgar menos, e a gente encontra mais resultados, sabe? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sei no estado de vocês, mas todo estado que eu vou, aqui no meu também, existe muita dificuldade com mão de obra boa, tá? Pessoas comprometidas, que queiram trabalhar de verdade. E o que eu falo é o seguinte, graças a Deus eu comecei a minha empresa há 1 ano e meio, todo mundo que começou está comigo, não tive nenhuma... a empresa que eu trabalhei anterior, que foram 20 anos, eu tinha funcionário de 15 anos, de 12 anos, de 7 anos, pouquíssima rotatividade. Mas por quê? Deixa eu contar um grande segredo que para mim dá muito certo. Quando eu contrato uma pessoa para trabalhar, a pergunta que eu me faço, que história será que eu estou trazendo dessa pessoa? Que história eu estou trazendo? Sabe por quê? Todo mundo que está do outro lado é ser humano igual nós. Tem altos e baixos. É importante eu saber qual o momento da vida dela está vivendo. Será que ela passa por um problema?
Será que é igual eu vou ficar exigindo o horário de uma pessoa que está passando por uma batalha forte em casa, um problema de saúde, que está com um filho assim? Não, não vou pensar no meu prejuízo, eu vou dar 1 dia, 2 de folga, vai lá, resolve o seu problema. Essa pessoa vai voltar mais satisfeita, mais grata, mais produtiva. Vou passar um perrengue ali devido à ausência? Vou. Vou ter que trabalhar mais? Vou. Só que depois a pessoa volta muito mais agradecida. Não é sobre salário nem é o ponto inicial que as pessoas colocam. Elas querem ver o seu ambiente de trabalho, elas querem ver como elas são tratadas, elas querem ver o que, se elas têm que ficar cumprindo. Não, ela exige que se eu atrasar, eu estou ferrada. Entendeu? Claro, a gente tem um bom senso, tem que ter a cultura do que pode e do que não pode. Vem trabalhar comigo? Olha, deixa eu aproveitar e conversar com vocês. Lá na minha empresa eu já tenho um manual de boa conduta, mas não tem ainda? Olha, deixa eu conversar com você. Aqui na minha empresa nós temos algumas regras ou algumas condições que nós seguimos para o bom funcionamento da empresa. Atrasou? Tem que avisar, porque a gente precisa de uma retaguarda. E outra, quando você coloca que ela tem que avisar, você já está dando, a pessoa gosta de avisar que está atrasada? E a pessoa que atrasa direto? Não gosta. Então, ela vai se policiar, só de você pedir para ela avisar. Tá? Então, o seu trabalho é extremamente importante. Você vai poder sempre contar comigo quando você tiver um problema, seja de qual ordem for, se você vê que eu posso, nem que seja contribuir com um conselho, com uma escuta, pode encontrar em mim essa pessoa. Estou muito corrida, não temos espaço para conversar, pode me ligar a qualquer hora, pode me mandar mensagem. A gente tem que servir aqueles que nos servem. Entende? Então, eu já deixo isso, o café da tarde são 15 minutos, então, entrou lá, tomou seu café, não tem problema, tal. Entende? Foco no trabalho. Quando você for atender o cliente, você se coloca no lugar dele. Será que essa resposta que eu estou dando para ele está completa? Se eu estivesse do outro lado, essa proposta que eu estou entregando iria me atender na íntegra? Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Você começa a educar os seus funcionários a pensar na resposta que eles vão entregar aos clientes. E eu, lá na corretora, eu trabalho todo mundo com a mentalidade de vendas. Pode ser do financeiro, pode ser do administrativo, pode ser do marketing, todo mundo vende. Todo mundo vende. Como que eu vendo, Michele? Você não tem círculo de amigos? Quantas pessoas do seu círculo de amigos têm carro? Quantas pessoas precisam fazer seguro desse carro? Quantas pessoas precisam ter um segurinho de vida? Entende? Então, você começa a criar a cultura que você quer que seus funcionários tenham. Aí, o seu funcionário traz um cliente hoje, traz outro, e assim vocês vão crescendo juntos. Ele vai ganhar comissão, é um ganho extra. Então, gente, não tem jeito. Se você não cuidar dos outros, eles não vão cuidar de você. Eu tenho uma cultura de um pensamento que eu aprendi lá atrás e que eu aplico. Quer cuidar bem do seu cliente? Cuida bem do seu funcionário. Entendeu? Porque é o seu funcionário que se relaciona com o cliente. Busca saber que fase ele está vivendo da vida. Busca saber como que estão, sabe? Eu hoje, para uma pessoa se desligar da minha empresa, é porque das duas, uma, ela desistiu dela própria, ou porque verdadeiramente ela está no cargo errado. Porque se ela quiser, para vocês terem uma ideia, eu contratei 10 pessoas para começar comigo na empresa, 1 ano e meio atrás, todas vieram de áreas que não eram da minha, porque eu queria sangue novo, eu queria pessoas para eu moldar. Eu só tive uma exceção, que é a que eu trouxe, porque era uma área muito técnica. O resto tudo novo, eu tive que treinar. Então, como que você treina? Só o trabalho? Não, você treina também a pessoa. As pessoas, elas chegam para a nossa vida do jeito que elas são. Aí você começa a escutar, a moldar elas do jeito que você
Você vai colocando o seu jeito dentro do coração delas. E muitas vezes você vai ter que ter escuta. Muitas vezes você vai, tô percebendo que você está com dificuldade nisso daqui, você está indo para a faculdade a pé, muito longe, quer uma carona? Faz um sacrifício, leva. Hoje eu comprei um lanche diferente para a gente aqui. Gentileza gera gentileza, né? É sobre isso, tá, meninas? Sobre isso. Bora lá começar o dia? Ora, Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é um dia evento. Eu estou cheia de coisas para resolver e no final vai dar tudo certo. E eu acordei, assim, se fosse outros dias, eu estava numa ansiedade, me corroendo. você está calma, eu você não está conseguiria, tranquila. não conseguiria nem fazer nada. Eu ficava só com a cabeça focada naquilo ali. Aí o que eu fiz? Eu distribuí as partes de que cada um tem que resolver, fiquei com a minha, e eu só pergunto, como é que está a sua? Faço o checklist, resolveu? Como é que está essa? Vamos ensaiar isso e tal. E eu acordei numa paz, que eu falei assim, vai dar tudo certo, vai acontecer, já declarei, eu sei. Tudo que eu preciso falar está dentro de mim. Tudo que eu preciso está em mim agora, exatamente. Está dentro de mim, entendeu? Então, é assim que a gente tem que levar a nossa vida, os nossos negócios. Dessa forma, os nossos sabotadores, nossos inimigos invisíveis vão diminuindo. No encontro passado, eu quis falar muito sobre isso, da gente ser obediente com 6 salvadores, porque o sabotador, gente, vocês tomem muito cuidado, que ele é esperto, ele é astuto, ele chega e dá um pouquinho de corda pra gente se sentir. Aí ele não deixa você passar daquilo. Já tá bom para ela. Aí começa a falar, não, você não aguenta, já está no limite, já está bom, você já conseguiu bastante. Não. Use a sua totalidade de potencial. Eu vim até aqui e eu preciso continuar crescendo. Entendeu? É sobre isso, meninas. Se deixar aqui falar, eu fico o dia todo. Eu vou dizer tchau, porque eu preciso ir para também. academia. Eu também. Eu vou agora, que hoje eu dormi um pouquinho mais por conta do evento. Ótimo dia. Tchau, tchau. Beijão. Boa semana para vocês. Obrigada. Tchau. Vocês também.